Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Mari falou, essa é a aula queridinha da Casa da Vida, porque é muito fácil, não é muito fácil, né? Mas talvez seja mais fácil de identificar os nossos problemas com a comunicação do que com as nossas emoções, né? Porque é algo muito explícito quando a gente está com dificuldades na comunicação. A gente vê, a gente sente de fato, tá ali escancarado para nós, né? E como ela falou, né, essa aula era para ser presencial, mas aí a gente não teria gente de outras cidades. Então é um prazer poder alcançar, né, pessoas que estão mais longe. Nós tivemos aí 15 inscrições, então tem pessoas que vão nos ver gravado, então pessoas que não estão aqui agora, se quiserem me chamar depois, fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou colocar a apresentação e eu não vou ver vocês. Mas aí, vira e mexe, eu volto aqui, porque eu vou precisar bastante dessa interação com vocês, porque já é uma aula online, né? Que originalmente é uma roda de conversas, então ela tem um teor bem descontraído, né? E no online a gente fica mais engessado por conta da interação. Então, eu conto com a participação de vocês. Quem não quer aparecer, porque não se arrumou aí, não passou um perfuminho, só liga o microfone mesmo para falar quando a gente tiver a oportunidade, tá? Então, antes de começar, eu queria só que vocês se apresentassem rapidinho e falassem, né, por quem se sentir à vontade, é claro, tá, gente? Quem não se sente, fica tranquilo. E digam qual é o seu objetivo, né? Por que você está aqui com a gente hoje? Quem quer começar? Posso começar. Bom, meu nome é Júnior Toledo, sou o marido da Letícia. Eu acho muito importante, assim, para mim, na verdade, é um grande aprendizado diário em convivendo, né, com ela. São vários os toques aí, eu tenho vivenciado muita coisa nova há um ano e pouco para cá, que eu resolvi abrir meu negócio e sinto que diariamente, tanto na nossa relação como nas relações profissionais internas, né, lá na imobiliária, que a gente acaba vivenciando, que eu tenho usado assim bastante as técnicas aí, um pouco do que a Lê abriu para mim. Então, eu acho que relações acontecem a todos os momentos, né? Sejam profissionais, sejam pessoais, num relacionamento de namoro, de amizade, né? Em família, eu acho que tem muito a agregar e eu quis muito participar porque acho que tem bastante a agregar para mim nesse momento e na vida todos os dias. Então é isso. Obrigada. Mais alguém? Eu posso falar? Claro. Meu nome é Cida, né, Maria Aparecida, e o meu interesse pela CNV começou a partir da leitura, claro, do livro, né, e por eu já sentir essa necessidade em mim, essa dificuldade, né, na comunicação, porque eu sempre fui uma pessoa que mais engoli sapo, ficava mais quieta do que me posicionava. Eu tinha muita dificuldade em colocar limites para as pessoas, de reconhecer meus sentimentos. E aí, com a maturidade, eu sempre fui assim da paz, né? De procurar o equilíbrio, sempre ver os dois lados, mas muitas vezes com isso eu não também me deixava de lado, né? Minhas posições, meus limites. E isso é ruim também, né, pra gente, né? A gente tem que aprender também a se conhecer, e eu faço trabalho já faço terapia com a Mari, que estava aqui. Ela é Então, uma delícia, né? Eu sou muito fã dela. ela é um amor, e ela está me ajudando nesse processo de autoconhecimento, para mim melhorar meus relacionamentos. E também profissionalmente, eu já sou aposentada, mas eu estou atuando como voluntária do CVV. Já viram falar? E aí a gente tem que ter essa escuta, né, esse processo de ouvir o outro, entender o que o outro fala, e tem muito a ver com a CNV,
Então, por isso que aí eu me interessei cada vez mais, eu estou gostando muito, por isso que sempre que tem um curso, alguma coisa, eu estou correndo atrás, né? Legal, porque é aquela Maria. coisa, o CNV é uma coisa, é aquele difícil fácil, né? Eu faço difícil, difícil fácil. A teoria é simples, na prática nem tanto, né, Maria? E Legal. pronto, só isso. Eu sou de São Paulo, ou de Sorocaba. Legal, legal. Aqui perto, né? Relativamente perto. A Adriana comentou que é de Natal, então bem longe, que legal. E tem a tendência de ser muito reativa, a gente vai falar sobre isso, inclusive, mas que bom que você está aqui e está tentando trabalhar isso em você. Mais alguém quer falar? Boa noite a todos. Boa noite, Leila. Meu nome é Leila, eu tenho 2 grandes incentivos, né, para estar aqui. Primeiro, porque eu sou uma pessoa, por natureza, impaciente, ouço muito pouco, né? Como boa ariana, né? Então, intempestiva, né? E aí a gente vai, né? Segundo, 2 não, 3 motivos. Segundo, porque eu ganhei da minha filha o livro do Marshall e eu estou na metade e estou encantada com o livro, né? Concordo com o que a Maria Aparecida falou, parece fácil, mas eu acho que não deve ser nada fácil. Eu ainda não terminei o livro e já estou achando extremamente importante para mim. E aí vem o terceiro motivo, porque eu sou professora de filosofia e coordenadora do curso de filosofia. E senti na pele o que é você ser avaliado, não eu, mas um grupo de colegas meus, professores, avaliados da forma mais violenta possível, né? E o motivo pelo qual me fez, inclusive, conversar com os alunos, como coordenadora, conversar com os alunos, que uma avaliação da forma como foi não dá frutos, porque quem recebe não tem a menor noção do que, quando você fala, é o pior professor que eu já tive, mas pior por quê, né? Então, eu tentei dar a eles aquilo que até então eu sabia, né, sobre o que é se comunicar para você poder dizer e falar aquilo que sente, as suas necessidades, exatamente o que a comunicação não violenta fala. Então, por profissão, né, que eu estou hoje, eu acho que o curso, o livro e qualquer outro curso que eu venha fazer e quero fazer, vai me ajudar demais na habilidade de lidar com os alunos, né, com os alunos e com essas questões que eu acho que fazem parte de todas as faculdades também, né? É isso. Com certeza, Leila. E você está numa área que ela é polêmica em alguns aspectos, né? Então, o pessoal, eles gostam de debater e às vezes não sabem muito bem como fazer isso e acabam julgando, né, posicionamentos. Então, eu acredito que vai agregar bastante mesmo. Muito obrigada, Leila. Mais alguém quer falar? Oi. Oi, Camila. Tudo bem? Bom, eu sou a Camila, eu sou de Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, e eu também estou procurando me conhecer melhor e saber como reagir às adversidades todas, que realmente é extremamente complicado quando a gente está numa discussão, quando a gente tem uma opinião divergente e normalmente é briga. Então, eu quero tentar escapar dessa briga mesmo, desse conflito, porque, assim, é uma das coisas que mais me deixam fora do eixo. Então, eu já li metade do livro também, eu também ainda não terminei o livro, mas é isso que eu estou buscando. Eu sou advogada, eu tenho 32 anos, sou advogada, então eu estou sempre no conflito, então eu preciso saber lidar com isso, e eu tenho certeza que estou no caminho certo aqui. Com certeza. Bom, gente, foi um prazer. Tem mais alguém que quer falar? Eduardo, representando os meninos, quer se apresentar um pouquinho? Sim, sou Eduardo, tenho 37 anos, sou empresário, né, atuo como gerente comercial na empresa que eu trabalho, tenho subordinados, né, então a questão
o conflito de interesses está diretamente relacionado com o dia a dia, né? Então, eu já tinha o interesse pela CNV há um bom tempo, e agora tive a coragem de começar a entrar, a aprender sobre o assunto, né? E voltando ao trabalho, né? Eu preciso dar retorno, preciso dar feedback a subordinados, né? E eu preciso fazer isso de forma a gerar o menor desgaste possível, né? Uhum. Bacana. Bom, e alguém aqui, por um acaso, se assustou com o nome Comunicação Não Violenta, a primeira vez que viu, ou não? Tranquilo para vocês esse nome? Porque Não, eu... Pode falar, Dani. eu entendi como uma comunicação não violenta, assim, ao pé da letra. Não sei se tem também uma outra conotação. Uhum. Quem mais? De como não embate mesmo, Aham. para você evitar o conflito, uma maneira Legal. mais branda, né? Diga-se de passagem. Certo. Bom, porque eu tive uma experiência que eu indiquei esse livro para uma amiga e ela disse: Nossa, por que você está me indicando isso? Eu não bato em ninguém, eu não sou agressiva, eu sou tão simpática e legal, por que vocês estão. Por que você está me indicando isso, né? E esse nome às vezes assusta de fato, porque as pessoas elas acreditam que a violência só está atrelada à agressão física, né? E, na verdade, a gente tem uma série de violências que são veladas, que estão ocultas no nosso cotidiano. E é sobre isso que esse livro trata, né? A grande verdade é que a gente nem percebe e nem considera, às vezes, que isso é uma violência. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar a apresentação, gente, então eu não vou ver vocês, mas no momento de interativo eu volto para cá, mas vocês vão me ver, tá bom? Então, deixa eu só apresentar aqui. Vamos lá, que vai ser minha primeira experiência sem olhar as pessoas. Tomara que eu não me perca por aqui. Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem. Qual o livro? O livro, Eduardo, é esse aqui, ó. Você consegue ver? Comunicação Não Violenta, do Sim, Marshall. Esse é o livro que a gente trabalha, da comunicação não violenta. qual Então, autor? Marshall Rosenberg, ele chama. Depois eu escrevo o nome dele aí para você, para ficar mais fácil. Bom, então, gente, vamos lá. Começando oficialmente, vocês colocaram aqui, né, os motivos pelos quais vocês estão buscando a CNV. E com certeza, de algum modo, né? Claro que essa aula vai ser muito diferente para cada um de vocês, cada um vai ser tocado de uma forma diferente. Mas como é que, além de tudo que vocês falaram, né? Que realmente eu acho que o objetivo vai ser atingido. Qual que é o objetivo da CNV? Primeiro, é sair do paradigma de culpar o outro. Júnior, eu vou dar vários exemplos com você, mas não é só para ser didático. Então, e você não pode entrar aqui falando que eu faço o contrário, hein? Tá perdoada. Ah, obrigada. A grande ideia da CNV é sair do paradigma de culpar o outro. Então, vamos lá. Vamos supor que eu deixei um copo na pia e o Júnior vai lá e quebra esse copo. Em vez de ele assumir que ele quebrou esse copo, ele vai falar: claro, deixou esse copo aqui na pia, não é lugar dele. Então, isso não acontece só em casa, né, gente? Eu acho que vocês têm essa experiência aí na casa de vocês também. Porque a gente está habituado a culpar o outro. É assim que nosso sistema instituiu para nós. É o sistema de compra e venda, de demanda e procura, e aí a culpa também é do outro. E aí a CNV vem com uma grande sacada para a gente se responsabilizar por nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, de forma que a gente reformule a comunicação, mas também reformule a escuta. Porque antes de falar bonito, a gente tem que escutar bonito. E essa é uma grande dificuldade. Eu não sei se vocês assistiram a live que a gente fez semana passada, mas a gente falou
muito mais sobre a questão da escuta, né? E de como é importante escutar empaticamente uma pessoa, porque aí a gente gera conexão com ela. E a gente tem o hábito, né, de se desconectar quando a gente interrompe a pessoa, quando a gente quer se solidarizar com ela, né? Então a gente quebra essa conexão. Bom, e aí tá a pergunta de R$ 1 milhão, que é por que nós brigamos então? Primeiro, gente, porque a gente está vivendo nessa cultura da culpa. É interessante para nós, né? Porque aí a culpa não é nossa e a gente está disputando sempre por uma verdade. Eu detenho a verdade, você detém a mentira, e aí a gente fica competindo por essa verdade. E isso é muito problemático, porque eu posso ter fragmentos da verdade, você pode ter outras partes da verdade, né? Na verdade, na cabeça de cada um, tudo faz sentido. Você tá certo e eu também, né? E então discutir pela verdade não vai agregar, não vai gerar conexão e é muito claro que isso vai levar a gente para uma posição de briga, né? Além do que, muitas vezes, por certa, ou uma questão cultural, às vezes religiosa, ou dos próprios valores que nós somos inseridos na nossa família, a gente tem crenças muito rígidas. E isso reforça as questões da disputa pela verdade. Porque quando a gente tem uma crença muito rígida, a gente, né, tá ali, sempre acreditando que a gente está certo. E também o uso dos julgamentos moralizadores, que na verdade é a forma mais velada que a gente tem, né, de exemplo de violência. E a gente faz isso, gente, o tempo todo, praticamente o tempo todo. Eu não sei se fica claro para vocês a diferença de julgamentos moralizadores e juízos de valor. Tem alguém que tem alguma dúvida? Ou é claro isso para vocês? Eu não consigo ver vocês, mas se alguém quiser interromper e falar que tem dúvidas, tá, gente? Exemplifique. Vou Exemplifique as exemplificar. duas situações. Legal. É o Eduardo que tá falando, né? Sim. Bom, vamos supor, Eduardo, que para mim é muito importante a fidelidade dentro de um relacionamento. Então, isso é um valor que eu tenho para minha vida. Isso é muito importante. Aí eu tenho um casal de amigos muito próximos que eu descubro uma traição deles, né? Entre eles mesmo. E aí eu começo a falar que eles não prestam, que eles não valem nada, que isso não se faz um com o outro. Aí eu tô fazendo um julgamento moralizador. Porque não é porque eles foram infiéis um com o outro que eles são tudo isso que eu falei, né? Isso aí é um julgamento moralizador. Ou, por exemplo, para mim é muito importante estar num lugar que tenha diversidade. Eu acho que a Leila vai se enquadrar bastante nesse exemplo, porque ela é professora, né, de filosofia. Não sei se é professora, Leila, é professora, né? Sou professora, sim. Então, para mim, é muito importante estar num lugar com diversidade. E aí, eu começo a estar, eu entro num lugar e que uma pessoa fala assim, que não precisa de cota na empresa, que não precisa de cota na universidade, porque eu tenho uma visão de mundo que para mim isso é importante. De verdade, muito importante. Então, o que essa pessoa pode fazer comigo? Falar, viu, você tem noção? Que mundo que você vive, menina? Ou eu posso fazer o mesmo com ele, falar, você que vive em outro mundo, você tá louco? Como que você acha que isso não é necessário? E aí a gente tá fazendo o quê? Disputando a verdade de novo, fazendo julgamentos moralizadores que não vão chegar a lugar nenhum. E a gente tá ligado, assim, no modo automático de julgar as pessoas, né? Então a CNV vou parar de julgar as pessoas? Eu não vou parar de julgar, mas eu vou julgar a partir dos meus juízos de valor e não dos meus julgamentos moralizadores. É um pouquinho diferente. E também é bastante desafiador.
O Marshall traz no livro dele 2 frases muito importantes que eu quero trazer para vocês, que é um dos grandes motivos pelo qual a gente briga. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Quando a gente se conecta com essa frase, a gente entende que cada um age de um jeito, porque tem uma necessidade diferente. Mesmo que as necessidades sejam iguais, elas têm um modo diferente de colocar as necessidades em práticas, mas depois a gente fala sobre isso. Então, por exemplo, eu gosto de chegar em casa e ver a pia limpa. E eu tenho um combinado com o Júnior que ele que lava a louça em casa e eu faço outras atividades, a gente divide as atividades. Só são exemplos educativos. Só que faz 3 dias que eu tô vendo a louça, né, extremamente suja. E eu tô bem incomodada. E aqui que eu vou fazer, né? O que que a gente faz? Fala assim, viu? Não vai lavar essa louça? Pelo amor de Deus. E aí a gente vai entrar, né, no modo treta, ativar. Enquanto a gente pode entender que, na verdade, eu tenho uma necessidade de organização e ele, às vezes, tem uma necessidade de de relaxar quando ele chega do trabalho, que ele não quer fazer atividades domésticas. E isso permite que a gente bole novas estratégias para resolver um problema. Outra frase muito importante é que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, por exemplo, quando eu chego e eu vejo, né, que a louça daquele jeito, eu brigo, é uma expressão trágica, que a minha necessidade de organização, de limpeza, não foi atendida. E aí a gente está em choque com as nossas necessidades, né? Que é o que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casais, no trabalho também, entre chefes, alunos e professores, em todos os relacionamentos. Mas quando a gente se coloca nesse lugar, né, entendendo que por trás de cada comportamento existe uma necessidade, a gente consegue até sentir empatia pela pessoa. Falo, pô, acho que ele quer descansar, né? Então vamos avaliar uma outra forma de como que a gente pode deixar essa pia limpa. Sei lá, posso usar descartáveis? Gente, eu tô fazendo uma analogia absurda, na minha opinião, né? Vai que vocês usam descartáveis aí para não sujar a louça, é uma possibilidade, né? Ou chamar alguém, ou pagar alguém para fazer isso. São possibilidades novas que se abrem, né? Porque a gente tenta compreender as necessidades do outro. E aí o Marshall Rosenberg, ele elaborou uma técnica com 4 passos, né? E aí eu falo para vocês, gente, que é muito importante que vocês não se conectem com esses passos de forma mecânica. Até porque, ó, quem já leu o livro sabe, né? Ou quem já teve conhecimento dessa prática sabe que não é assim, eu sei os 4 passos, então eu nunca mais vou brigar. Isso aí é muito difícil, eu não vou falar impossível, né? Porque eu não conheço todo mundo aqui. Mas eu vou contar da minha experiência, como é que eu me conectei com a CNV, como que foi isso para mim. Bom, quando eu conheci a CNV foi pela Luísa, lá da Casa da Vida. Ela, na verdade, era do Olhares ainda, do Olhares para Dentro. Não sei se vocês conheceram ela nessa época. E aí fui lá fazer aula com ela. E aí, quando eu conheci os 4 passos, eu realmente fiquei encantada, porque eu falei, gente, que legal, faz muito sentido, vai salvar a minha vida. E até comprei o livro, li também, achei maravilhoso, também me apaixonei. Só que eu continuei tendo briga. Não mudou nada. Continuei brigando. Só que o que mudou? O que mudou, que foi muito legal para mim, antes, né, de começar a executar, de fato, de entrar de cabeça nisso. O que mudou foi o seguinte: depois da briga, então eu me permitia brigar, me permitia fazer essas coisas acontecerem, né? Só que depois da briga eu me conectava de fato com os 4 passos e compreendia o que que eu podia ter feito de diferente, o que que eu poderia ter dito, quais eram minhas necessidades, meus sentimentos, e eu colocava isso para a pessoa. Então era quase 4 passos para fazer as pazes. E aí dava muito certo, dá muito certo ainda. Então, às vezes, não é possível evitar a briga, mas é possível usar para fazer as pazes.
E é claro, para se tornar consciente, né, do que a gente está fazendo, de uma alta responsabilidade. Então, é importante que você use com flexibilidade. Pode servir para você de um modo diferente do que serviu para mim. E pode ser que você tenha maior facilidade em atuar com os 4 passos. E pode ser que você também tenha muita dificuldade. Então, vamos lá. Vamos observar sem avaliar, que é o nosso primeiro passo. Ou seja, observar sem interpretar. Então, esse é o primeiro passo que o Marshall propõe. E é um grande desafio, gente. Por quê? Gente, acho que vocês não estão vendo a apresentação, então? Não, Lê. Não, E não. falando da apresentação, eu Não. estou vendo agora. Eu acho que vocês não estão vendo. Não tá aparecendo, não. Vou colocar aqui. Ainda bem que eu... Vamos lá. Agora vai, hein? Eu lembrei disso agora porque é uma tela que vocês vão precisar ver. Agora, tá vendo? Estão vendo? Sim. Sim. Então, o primeiro passo, gente, é observar sem avaliar. A maioria dos nossos conflitos, eles acontecem porque a gente observa as coisas, mas a gente interpreta tudo. Então, como é que funciona esse caso, né? É como se a gente colocasse uma câmera na sala que a gente está e fosse explicar para a pessoa o que a gente está enxergando. Então, o que vocês estão enxergando agora? Vocês estão enxergando a Letícia com uma roupa cinza e colorida por cima, com um fundo branco atrás, falando sobre comunicação não violenta. Mas aí a gente pode imprimir vários sentimentos e várias coisas que a gente interpreta. Por exemplo, começar a falar das minhas expressões faciais, ou falar se eu domino ou se eu não domino o tema, se a aula tá chata ou não tá. Isso aí já são impressões pessoais que nós fazemos, né? E isso é assim onde nasce a maioria dos nossos conflitos. Eu precisava de um cobaia agora. Quem pode ser? Quem? Eu posso ser. Eu só falo verdades. Então vai, Ju. Ó, eu vou colocar aqui uma tela para você e você vai observar o que está acontecendo aqui. Fale para mim o que você está observando nesse vídeo. O que eu estou observando nesse vídeo? Aleatoriamente, posso falar. Isso. O que você vê aí? Eu vejo um fechamento de negócio. Uhum. Que mais? Eu vejo o homem apático e a mulher tomando a decisão maior. Tá. Então, a Juliana deu um super exemplo de como não fazer. Porque ela acabou trazendo todas as impressões dela, né? Exatamente. O que acontece? Se você for falar sobre uma observação, você está vendo um homem, uma mulher, que eles estão conversando, né, com uma outra pessoa. E aí, sim, eles podem estar fechando um negócio, eles estão sorrindo, mas aparentemente eles estão felizes, mas eles podem não estar felizes, né? Isso é só uma impressão que a gente tem. Pode ser um negócio, pode ser até o divórcio deles, gente. Eles estão super felizes lá porque eles estão assinando o divórcio. A gente não sabe. E é por isso que a gente tem tantos problemas nessa etapa, porque a gente coloca muita interpretação em cima das nossas, né, em cima das nossas observações. Outra coisa que a gente faz muito, né, nessa fase, a gente, é como se eu falasse para o Júnior, Júnior, você nunca lava a louça. Só que ele lavou 2 vezes na semana, então não é nunca. Para eu falar nunca ou sempre, tem que estar 100% das vezes sem fazer, né? Então, quando a gente generaliza as coisas, a gente também não está observando. As observações, elas são específicas. Então, vou contar um exemplo para vocês.
eu vou levar a Maria Alice, minha enteada, numa praça para brincar. E aí eu levo ela todo fim de semana lá. E ela gosta de brincar, correr, e ela tá lá com os amiguinhos dela que ela faz na praça. E vem uma pessoa, todo final de semana é a mesma coisa. Vem uma pessoa com um cachorro gigante, sem focinheira e sem coleira. E esse cachorro late, ele late muito. E aí eu começo na minha cabeça, gente, esse cara, esse dono desse cachorro, não tem noção? Ele não tem noção que ele tá sendo impetulante, que esse cachorro pode morder alguém. Meu Deus, que absurdo isso. E aí eu vou lá, vou falar com ele. Então, vou falar com ele, eu faço assim, moço, você não tem ideia do que seu cachorro pode fazer? Olha essas crianças aqui. Aí você tá ligando o quê? O modo treta, né? Porque você vai brigar. E aí ele, claro, ele pode ser ríspido. Ou não, ele tem duas opções aí, né? Ele pode se culpar por isso, falar, nossa, verdade, sabe que eu nem me toquei? Eu acho que ele é tão manso que, meu, nem pensei nisso. E aí ele cai na nossa, né? E se sente culpado. Ou então, ele pode brigar com a gente de fato, falar, olha, moça, você me desculpa, mas meu cachorro é manso, você não vem e a praça é pública. E aí a gente começa a brigar no meio de uma praça. Então eu posso fazer uma observação para ele, que é, senhor, faz 3 semanas que eu tô aqui, a gente se encontra e você tá com seu cachorro. Eu acredito que ele pode ser manso ou não, não sei, mas eu tenho medo, independente da personalidade do seu cachorro, eu tenho medo. Medo que ele possa atacar uma criança. E aí, quando ele late, eu vejo que as crianças ficam nervosas. Então, aí é uma observação do que está acontecendo, né? E aí, você se conecta com aquela pessoa. Vocês conseguiram entender um pouquinho da observação? Ficou claro para vocês? Para mim, sim. Ficou sim, Lê. Legal, gente. E assim, por que que é importante colocar isso para as pessoas, né? Porque na nossa cabeça, gente, tudo faz sentido, tudo. Então, eu posso estar achando que esse cara é sem noção e a pessoa que está do meu lado não. A pessoa acha normal soltar o cachorro que é, sei lá, um pitbull na rua aí, né? E acha que é tranquilo. Então, é importante colocar as observações como forma de ser específico, né? E dar a possibilidade para a pessoa ver que você não está fazendo um julgamento dela. Isso é importante. E aí, o que que a gente faz com todos esses julgamentos que a gente coloca, né? Quando a gente coloca uma observação, a gente sente muitas coisas, né? Que é esses julgamentos que a gente coloca. Mas a gente vai trocar esses julgamentos pela fase 2, que é identificar os nossos próprios sentimentos. Essa é a fase mais difícil de todas, gente. Por quê? A gente não está treinado para identificar os nossos sentimentos. A gente está treinado para culpar as pessoas, né? Lembrem-se disso. Então, quem está aí na terapia, muitas vezes, já reconhece um pouco. É claro, tem gente que tem facilidade com isso. E eu vou dar um exemplo para esclarecer para vocês. O Marshall, ele divide em sentimentos e pseudosentimentos. Ele chama no livro de não sentimentos. Então, aqui está a foto, né, de duas mulheres. Um sorriso e uma pessoa que aparentemente está muito feliz. O sorriso, ele pode representar para a gente um pseudo-sentimento, porque, na verdade, um sorriso, ele não quer dizer nada, ele é um sorriso. A pessoa que sorri, ela está necessariamente feliz? Não. Né? Então, para a gente saber que a gente nem vai saber, na verdade, que a pessoa está feliz, a não ser que ela fale para gente, porque os sentimentos, ele é algo que só diz respeito a nós, é só a gente que sabe que a gente está sentindo. E os pseudo-sentimentos são, na verdade, nossos pensamentos, e a gente usa a torta e a direita. Por exemplo, a gente faz assim, nossa, eu sinto que aquilo que ela falou é um absurdo. Eu sinto que eu fiz algo muito errado. Então, fazer algo errado não é um sentimento.
Achar que aquilo é um abuso não é sentimento, é um pensamento. Então a gente confunde, né, sentimentos com pensamentos. Inclusive, não sei se vocês têm a lista de transmissão de equilíbrio emocional da Casa da Vida, eles mandaram essa semana a lista de sentimentos, né? E é muito legal, porque é uma lista mesmo com vários sentimentos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para nos expressar. E depois, se vocês quiserem também, vocês podem me mandar uma mensagem que eu encaminho para vocês, ou para as meninas da casa. E aí, por exemplo, né, vamos exemplificar os sentimentos. Um pai chegou do trabalho cansadíssimo e tem que ajudar o filho a fazer dever de casa. Aí ele começa lá a fazer o dever. E aí o pai dele fala, viu, você tá me deixando louco, menino, pare com isso, como assim? E aí, gente, o que ele tá fazendo? Ele tá culpando aquela criança, que tá sendo uma criança, né, precisando de um adulto para fazer dever de casa. O que aquele pai tem dificuldade em fazer? Ele tem dificuldade de se conectar com ele e de assumir que, na verdade, ele está muito cansado e ele precisa descansar. Então, ele teria, né, em tese, seguindo a comunicação não violenta, filho, hoje não vai dar. O papai teve um dia muito difícil, eu tô muito cansado e eu vou precisar deitar hoje. Amanhã cedo a gente resolve isso, ou enfim, daí vocês trabalham uma possibilidade, né? Dependendo da rotina de cada um. Mas são coisas que a gente faz muito comumente, né? E nem se dá conta. E aqui tem uma coisa muito importante. O que os outros dizem podem ser estímulos, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. O que isso quer dizer? Que ninguém é responsável pelo que a gente sente. Então não adianta culpar o outro. É que às vezes esse linguajar está tão na nossa cabeça, tão colocado aqui dentro, que a gente nem vê que a pessoa está culpando a gente, né? A gente acha que a gente está errado e só. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes acontece comigo. Então, por exemplo, eu saí atrasada do meu trabalho. Em frente de todos os nomes possíveis. Até a bisa dela tá no meio dos meus xingamentos. E aí, o que eu posso falar? Que aquela pessoa é culpada pelo que eu tô sentindo, pela raiva que eu tô sentindo? Não. A única pessoa culpada por isso sou eu mesma. Mas os estímulos, né, podem, são responsáveis por despertar esse sentimento em mim, né? É um pouquinho disso, gente. E a gente faz isso muito, né? E a gente fica lá, culpando o outro. E o que a gente tem que saber? Que a gente sente o que sente porque a gente quer alguma coisa. E aí entra o terceiro item, que é a identificação das nossas necessidades. Quando você vê essa foto aqui que está do lado, né, da imagem, o que vocês veem? Uma pessoa claramente com uma necessidade de organização. Então, vamos lá, vamos só fazer um review aqui. A gente faz uma observação, né, dos fatos, o que realmente está acontecendo, sem fazer generalizações, né, colocando sempre, colocando nunca. A gente observa. Essa observação vai gerar em nós um sentimento que a gente vai expor, porque a gente está de coração aberto, a gente está de mente aberta, a gente vai expor o que a gente está sentindo. E o que a gente está sentindo, a gente tem que lembrar dos verdadeiros sentimentos, né? Eu estou chateada, eu estou muito triste, eu estou feliz, eu me sinto, não sei, frustrado por causa disso, disso e disso, né? Então a gente e esses sentimentos nos diz sobre algo que nós queremos, que é onde moram as nossas necessidades, né? Bom, então as nossas necessidades, gente, elas podem ser as mesmas, mas contempladas de maneiras diferentes. Isso é muito importante, porque quando a gente tem as nossas necessidades claras,
ela nos leva para um lugar de calma. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa que eu descanso em silêncio. Eu preciso ficar sozinha, ou ler um livro, ou não ter nenhum barulho, nem TV, nem nada. E o meu marido, ele gosta de relaxar jogando videogame. E com um volume bastante alto, por sinal. E aí eu tenho que entender que ele tá relaxando, né? Porque eu posso estar na casa com volume super alto, porque nosso apartamento é pequeno e a gente consegue ouvir tudo que rola aqui dentro, e ficar muito brava, porque ele não abaixa essa TV. Mas eu, né, entendendo que essa é uma necessidade de descanso para ele, eu falo que tudo bem, porque ele merece descansar mesmo, que legal. Agora a gente pode ter um conflito, né, gente? Pensa só, quando eu quero descansar de um lado e ele quer descansar do outro. Aí é um barulhão com alguém que não gosta de barulho. E é isso que, na maioria dos casos, acontece, né? E aí, é claro, a gente tem que abrir mão, às vezes, a gente tem que conversar para entrar num acordo. Então, fechar a porta, diminuir um pouco o volume, coisas desse tipo. Mas por que que isso, saber como a pessoa, como é a necessidade da pessoa, por que que leva a gente para um lugar de calma? Porque a gente está ensinando, a gente está educando essa pessoa como é que a gente relaxa, por exemplo, qual é a nossa necessidade. E isso é muito importante, né? Porque a gente consegue ser mais empático com essa pessoa. Então, eu gosto de relaxar fazendo happy hour com minhas amigas. E aí, vamos supor, né, que outra pessoa relaxe vendo televisão, né? Então, cada um tem uma maneira de fazer a mesma coisa. E é importante a gente saber para a gente poder respeitar. E quando a gente não fala o que a gente precisa, a gente tem sempre duas opções, gente. A primeira opção é a gente engolir sapo. Teve alguém aí que falou que era a Maria Aparecida, né? Que falou que era uma pessoa mais quietinha, que preferia não dar muita opinião, não falar muito sobre o que pensa. E aí, quando a gente é um engolidor de sapo, o que que acontece? Ou a gente, né, um belo dia a gente quer ser autêntico e mete o louco e só quer cuidar das nossas necessidades, ou fazendo uma rebelião, né? Ou a gente, né, só olha pra gente, ou a gente vai, enfim, né, brigar de novo para lutar por essas necessidades. Então, antes de identificar, né, as nossas necessidades, a gente passa por 3 estágios que nos fazem ter estratégias melhores. Quais são esses 3 estágios? O primeiro deles é a escravidão emocional. Então, a gente acredita em algum momento que a gente é responsável pelo sentimento do outro. E, na verdade, gente, como a gente viu aqui, né, a gente não é. Cada um é responsável pelos seus próprios sentimentos. Só que quando a gente começa a se dar conta disso, a gente fica meio puto, né? A gente fala, pô, mas eu faço tudo para aquela pessoa, eu me dedico para ela e nada, e só penso nela, e não tô dando resultado, ninguém tá olhando para mim. E aí eu fico brava. E eu começo a realmente entender que eu preciso atingir a liberdade emocional, que é quando a gente, de fato, não se responsabiliza pelo outro. A gente só se responsabiliza por nós. E isso, gente, é o que a gente falou lá no começo, de bolar novas estratégias para lidar com as coisas melhores, né? Por exemplo, a história da louça. Então, é a possibilidade de eu pagar para alguém vir ajudar a lavar a louça, se é uma coisa que me incomoda. Ou, então, comprar os descartáveis. E a Luísa deu um exemplo muito legal na live que a gente fez semana passada, que eu acho que é de quando ela casou, se eu não me engano, é com ela mesmo. Que o marido dela foi guardar as compras quando eles chegaram do mercado em cima da pia. E ela falou: como assim? Vai guardar em cima da pia? Meu Deus, não é lugar de guardar. E aí ele falou para ela: não, mas eu guardo aqui, eu guardo em cima da pia. Aí ela pensou: putz, né? Verdade, as pessoas guardam onde elas querem.
E é um pouco disso, assim, uma questão mesmo de diálogo, de entender que as pessoas têm necessidades diferentes e nós não somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. E por fim, depois que a gente né, observou, colocou os nossos sentimentos, entendeu as nossas necessidades, então a gente tem que aprender a fazer pedidos. Fazer pedidos, gente, não é fazer exigências, né? Então, esse é um erro muito comum. Então, vamos lá, tem um caso para contar. Eu vou usar o exemplo de homem e mulher, mas não para reforçar a questão de gênero, por um exemplo bem didático, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, identificar os papéis. Então, tem um casal, né, que passou a noite juntos, mas eles decidiram que ia dormir um em cada casa, por algum motivo particular. E aí o moço foi embora da casa da moça, e no caminho um amigo dele liga. E aí o amigo dele liga e diz: ô fulano, vem pro bar tal, vim em São Paulo, faz 3 meses que a gente não se encontra, tô com saudades. E aí ele vai lá no bar e passa a madrugada lá com o amigo dele, se diverte, e nisso tem uma amiga lá, que tira uma foto e manda pra moça, né, que é amiga dela. Você, olha só quem tá aqui. E ela fica pistola com isso. Espera até o dia seguinte. Acordou, a primeira coisa que faz, isso porque ela esperou, viu, gente? Porque nem sempre as pessoas esperam. Aí ela liga pro cara e fala: como assim? Como que você saiu ontem? Você é um mentiroso. Aí ele, sem saber, né, falou: oi, como assim sou um mentiroso? Aí eu falei assim: você saiu ontem, você não me avisou. Daí ele falou assim: olha, então, né, vamos pensar agora nessa situação na CNV, como é que a gente chega lá? Então, ela poderia, né, não julgá-lo de mentiroso, começa aí, e falar: olha, ontem, quando você saiu, né, saiu daqui, eu não esperava que você fosse sair depois com seu amigo, me dá a impressão que isso já estava combinado e você não quis me falar. Eu me senti muito frustrada com isso, porque esse pensamento me veio à cabeça. Sendo assim, será que de uma próxima vez que isso acontecer, você pode me avisar? Porque eu fico preocupada de acontecer alguma coisa, de não saber onde você tá. Então, é fazer um pedido. Porém, esse cara, né, esse fulano, pode dizer: não, eu não posso. Ou ele pode dizer: sim, eu posso. Se ele falar que sim, beleza, é quase um presente que a gente recebe da pessoa, né? Porque vamos lá, a gente está sendo super cuidadoso, observando, sem julgamento. A gente está colocando nossos sentimentos, que é a expressão máxima de colocar assim nossa vulnerabilidade, abrir nosso coração. A gente colocou que é uma necessidade. Como é que a pessoa vai dizer não pra gente? Porque a verdade, gente, é que elas podem dizer não. Elas simplesmente podem. E vai ser difícil, e vai ser muito chato, e vai ser muito frustrante. E a gente vai ter que lidar com isso. E aí entra um ponto que é muito sério, né? E que muitas pessoas, principalmente em relacionamentos amorosos, nos perguntam e nos indagam. Mas eu sempre peço, e ele nunca faz. Aí já tem dois problemas, né? Eu sempre e o eu nunca. Mas isso acontece muito. O que eu quero dizer é que as pessoas não são obrigadas a ficar em algo que está fora do que ela acredita, tá? O que é importante? É importante fazer as tentativas, é importante acreditar, é importante ser empático, mas também é necessário se sentir bem, né? E a CNV dá espaço e abertura para isso. Mas esse foi só um parênteses. Então, suponhamos, né, que a pessoa fale não, a gente vai ter que lidar com toda essa dor, que é a dor da frustração. E se ela dizer sim, a gente agradece por esse presente e espera aí a próxima vez, né? Os pedidos, eles não devem ser exigências, né? Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente não aceita ou não, a gente está fazendo, na verdade, uma exigência e não um pedido.
Esse é um diferencial muito grande. E os pedidos, assim como as observações, elas precisam ser específicas também. Porque o que a gente fala? Às vezes, né, a gente faz um pedido muito genérico, por exemplo, viu, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso que você me respeite. Aí a outra pessoa fica na cabeça, uai, mas eu te respeito, eu te faço carinho, pra mim isso é super carinhoso. Então, a gente precisa fazer pedidos específicos de fato, né? O que isso significa? Gente, então a gente tem que ter um processinho aí de autoconhecimento mesmo, para fazer o pedido de forma bem assertiva. Por exemplo, quando você chega do trabalho e vai ver televisão todos os dias, eu fico triste, porque eu sinto a necessidade de ter mais carinho. Será que nós poderíamos, né, durante a semana, que tem 5 dias aí, ficar 2 noites juntos, vendo um filme, comendo uma pipoca, né? Então, porque para mim isso significa que você seja carinhoso, isso significa que você está me dando atenção. Será que a gente pode fazer isso? Que mais? Sobre o respeito, né? Olha, eu me sentiria mais respeitada se você não me interrompesse eu falar e só me ouvisse primeiro. Dá para fazer isso? É mais ou menos dessa forma que funcionam os pedidos. E, na verdade, o que comumente a gente faz são exigências, né? E aí, quando vem o não, a gente traz a nossa criança para fora, esbraveja e fala: como assim? Né? É ou não é verdade? Bom, gente, agora eu vou olhar aqui para a carinha de vocês. Vou parar a apresentação. E eu queria saber quem tem um caso para contar, que quer colocar na roda para a gente trabalhar a CNV juntos aqui. Tem alguém? Lê, Oi. eu acho engraçado quando você cita o exemplo que é meu prático, muito, né? Que quando os expor os sentimentos. Quando a gente verbaliza certas frustrações, como você disse, é como se as pessoas estivessem entendendo o que tem dentro de mim, ou estivessem enxergando o que estão. E normalmente as pessoas não estão enxergando e não vão enxergar porque muitas coisas são coisas enraizadas, crenças familiares. Então, eu acho que foi muito legal a sua colocação em relação a expor, porque a pessoa não vai adivinhar que isso é uma coisa sua, que às vezes isso está aí há muito tempo. E isso eu achei muito importante. E desde a live da semana passada, eu tenho pensado nisso e vejo que é uma coisa muito fácil e prática. Então, eu achei muito legal esse expor. Exato. E as pessoas têm medo, na verdade, de colocar os sentimentos delas, porque é realmente uma expressão de vulnerabilidade. E aí elas se perguntam, mas e se alguém usar isso contra mim? Isso pode acontecer, as pessoas podem usar isso contra a gente, elas podem pegar o que a gente colocou ali de coração aberto e usar contra nós. E aí, o que a gente faz? A gente tenta se conectar com as nossas necessidades. Na verdade, assim, primeiro, nesse caso, é melhor a gente se conectar com a necessidade daquela pessoa para a gente poder oferecer empatia naquela situação, né? E se a gente não conseguir fornecer empatia numa situação como essa, porque dá raiva também, a gente sente raiva, né? Ninguém tem sangue de barata. Exatamente. Aí a gente sai daquele lugar. E por exemplo, para mim, gente, esse é um dos grandes desafios, porque eu amo resolver tudo na hora, eu odeio ficar brigada, eu detesto mesmo. Então eu tenho uma urgência em resolver as coisas. E aí eu acabo, às vezes, piorando a situação, porque eu não tô num momento que eu consigo me conectar com a necessidade do outro, ou que eu possa oferecer empatia. Eu tô com raiva. Então, ao invés de resolver o problema, eu saio daquele lugar.
para eu poder me reconectar, daí sim, com as minhas necessidades, com meus valores, com o que é importante para mim, né? Isso é muito comum. A Leila tem algum caso da escola? Tenho. Eu não quero monopolizar aí, mas eu queria até falar para todos aqui a experiência que a gente tem quando coordena e quando vê as avaliações. Nós temos ali várias questões, várias propriedades que são avaliadas, né, do professor, não o professor em si, mas o seu planejamento, a sua didática, o seu tempo de aula, se a sua assiduidade, uma série de questões, e a gente coloca ali, quando você avalia com a nota mais baixa, que você diga algo. E a gente sempre espera que ele diga uma necessidade. E isso, na maioria das vezes, não vem quando se trata de grupos, né? Os grupos é que nos deixam, do outro lado, claro, realmente sem ação, chateados, às vezes bravos. Letícia, para você ter uma ideia, uma das avaliações eu nem entreguei para o professor até hoje, porque eu me senti tão mal, imagino ele vendo aquilo, né? Porque ele também não é tudo aquilo, né? Então, eu acho que eu comentei com ele, mas comentei por alto, sem entregar a avaliação. Eu fiz um recorte daquilo que tinha um sentido, tinha uma necessidade colocada, olha, faltou isso, faltou isso, faltou isso. E eu fiz esse, digamos assim, esse afastamento, né, um pouco das coisas muito ruins que foram colocar, a forma como foi colocado, né, e falei com ele. Eu queria colocar como a gente lida com o grupo, né, porque no grupo a força que sobressai, né, a força tanto para o bem quanto para o mal. Como a gente lida, e aí eu concordo com você que a melhor maneira, porque você comentou de quando alguém usa alguma coisa nossa. Eu sempre falo que o nosso maior inimigo é aquele que usa as nossas fraquezas para nos atacar, né? E normalmente são as pessoas mais próximas, né, que sabem das nossas fraquezas, né? E como a gente lida com isso eu acho que eu não sei, né, sem brigar, né? É difícil, é um aprendizado que eu já estou numa fase já de terceira idade quase, e que não consigo chegar nesse aprendizado, né? É um aprendizado. Então, eu queria colocar a questão do grupo. Tá. O grupo, para mim, é uma força desigual. Né? O grupo, ele... Um vai ganhando força, né? E um vai alimentando a opinião do outro, ao invés, às vezes, de ter senso crítico, dar aquele toque, não, né? Fica uma bola de neve, assim, de pessoas insatisfeitas, querendo lutar por algo. Isso é comum, infelizmente. Hoje em dia tem sido ainda mais, porque a gente está levantando a ideia dos coletivos, né, que é uma coisa muito importante, mas existe um modo rebelião aí ativado, né? Isso é muito grave. Então, Leila, como é que a gente pode fazer isso? O Marshall traz um exemplo, eu não sei se você chegou nesse exemplo no grupo, mas no livro, mas eu até queria colocar ele para você. Vou contar mais ou menos, porque eu não lembro exatamente o exemplo. Mas ele vai numa mesquita, não me lembro em qual país, mas é um país muçulmano, né? Que é atacado pelos americanos com muita frequência. E aí, quando ele chega nesse lugar, ele vê, e ele ia dar um workshop, acredito, para essas pessoas. E aí ele vê, quando ele tá chegando num lugar, como se fosse
eu não sei o que que era, se era bomba, enfim, mas é algo que é um explosivo, exatamente isso, um explosivo, e tava lá o emblema dos Estados Unidos, ou seja, o lugar estava tomado de explosivos da nação dele, e ele estava indo lá falar para os caras, que é um grupo grande, né? Aí uma pessoa levantou e acusou ele de alguma coisa, por exemplo, você é um assassino, foi isso que o cara disse, no meio do grupo. Você é um assassino. E é claro que as pessoas ganharam força para dizer o mesmo para ele. E aí ele poderia, obviamente, entrar num super embate com aquele grupo, né? Porque você foi chamado de assassino no meio de uma conferência. Isso é muito grave, é uma acusação muito grave. Então, ele usou, Leila, uma técnica que chama a técnica do parafrasear, que deu muito certo nesse caso. Aí ele lembrou desses explosivos e fez uma conexão. Falou assim, olha, você está me dizendo que eu sou um assassino porque a minha nação, o meu país, está jogando explosivos aqui no seu país e está destruindo o seu espaço? Aí ele falou, é isso mesmo. E aí, é claro, essa pessoa vai falando de todas as suas angústias e você vai perguntando mais coisas, né? Então, quando você diz isso, você se sente assim, assim, assado? E aí, o que você está fazendo? Você está se conectando com a necessidade daquele grupo. Até aquele grupo ficar aliviado, né? Que vai dar aquela sensação, tipo, agora eu não tenho mais nada para falar. E aí, a gente consegue ter uma comunicação honesta. Nesse dia da conferência, você vai ler, se você tiver a oportunidade de chegar nesse exemplo no livro, você vai ver que o Marshall foi até jantar na casa dele depois. Então, esse cara convidou ele para jantar. É desafiador, com certeza, mas é um método que dá muito certo. Como eu não me lembro exatamente desse exemplo, eu posso usar um outro que, por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe fala, nossa, eu tô desesperada porque o meu filho não tá me perturbando, não para quieto. Daí eu falei assim, eu posso entrar com essa técnica dizendo, você tá dizendo que você se sente dessa maneira, você se sente frustrada porque você quer melhorar a comunicação com seu filho? Daí ela, é isso mesmo, eu quero melhorar a comunicação, mas eu me sinto muito culpada, porque na verdade eu grito mesmo com ele. E aí, você pode continuar, assim, então você está dizendo que a culpa pode ser sua? É isso mesmo. E até ela ficar aliviada, colocar as dores dela para você entender tudo que aquele grupo está necessitando. Você tem alguma ideia do que aquele grupo precisa? Está perguntando para mim? Uhum. Eu acho que sim, né? Eu acho que o grupo gostaria que as aulas do professor fossem de uma outra maneira, fossem ministradas de uma outra maneira, e não da forma que estão sendo ministradas. Então, eu entendi isso, mas poucos foram aqueles que foram claros com as suas necessidades. E muitos foram aqueles que foram violentos nas palavras, né? É porque é mais fácil, né, Leila? É mais fácil você se defender assim. Então, como é que você pode, sei lá, chamar esse grupo, essas pessoas, e falar exatamente isso que você está falando agora? Olha, a verdade é que vocês falaram tudo isso porque vocês estão querendo uma nova metodologia do professor? E aí eles vão falar, aí eles vão te dar as necessidades deles. E se eles começarem a trazer julgamentos, você pode expor isso, olha, gente, julgar não vai mudar, né? Então a gente pode trabalhar de outra forma sem condenar esse professor, né? Sem condenar a pessoa desse professor, e sim o método, por exemplo, que é o que vocês não gostam, né? Esse seria seu pedido. Então são alternativas, mas a grande ideia entre o grupo e o pessoal é igual, né? É se conectar com as necessidades dessas pessoas. É mais desafiador porque o grupo ganha força, né? Exato, entendi. Obrigada, viu?
Nada, Leila. Posso Tem falar uma aqui- coisinha? Só uma Claro, coisa. Maria. Eu lembrei, a Leila falando, acho que tem um capítulo mesmo do livro, que ele fala, faz tempo que eu li, mas eu lembro que ele fala justamente com os alunos que estavam protestando com o diretor. Eu não sei se era por causa de corte de cabelo, aparência, alguma coisa assim. E aí ele fala com os alunos conseguem expor, depois ele faz um aluno, não sei se ele escreve o que os alunos gostariam, só que os alunos não falavam de o que eles gostariam, faziam só julgamentos. Aí ele fez os alunos chegarem quais eram as necessidades dele, igual você está falando para ela fazer, depois ele foi escrevendo, e acho que passou para o diretor, e o diretor aprovou o pedido deles, que era tipo alguma coisa de roupa, eu não lembro bem o contexto, mas é bem por aí mesmo. Eu ia contribuir uma coisa, como você falou, lá no CVV, onde eu faço, a gente também tem muito essa escuta, né? De desabafar, de você ouvir, eles focam muito no ouvir para compreender. E aí eu lembrei de uma coisa que acho que a CNV tem em comum. Quando você vai ouvir alguém, você não pode focar. Lá eles ensinam bem, porque lá a gente atende, o CVV, ele é um lugar que você atende todos os tipos de gente que liga. Tem pedófilos, estupradores, tem de tudo, que é um telefone gratuito que as pessoas ligam. E o CVV, ele fala, é uma árvore que dá frutos. Nós não temos religião, não tem nenhum preconceito, você tem que ouvir como um ser humano, se conectar com a necessidade. Então ele fala, quando você está ouvindo, é muito difícil separar, porque você tem sentimentos seus na hora que você está ouvindo. Eu vou dar um exemplo meu. Então, um dia eu atendi um pedófilo. Primeira vez que faz pouco tempo que eu estou de voluntária, mas eles fazem o preparo. Então, aí, o que a gente aprende? Quando você está ouvindo o pedófilo, ele vai contar, nossa, eu fiz isso com a criança. Eles falam mesmo. Eles vão falar detalhes. Aquilo te choca. Você fala, meu Deus, uma criança. Só o que eles ensinam para a gente? Você não vai focar no problema, nem no que ele está relatando. Você vai focar nele como ser humano, no que ele está sentindo, no que ele está precisando, independente dele ser o que for. Enfim, não interessa. Você vai conectar, mesmo que você sinta, você vai ter um esforço de ouvir ele com empatia, como ser humano que tem necessidade de ser ouvido. Então, a primeira vez que eu atendi foi horrível, eu me senti muito mal, me deu uma angústia quando eu vi. Eu tentei ouvir e tal, não julgar, claro, mas depois eu tive que fazer esse processo, porque na hora eu não consegui ter uma empatia muito legal. Eu ouvi, faz um pouquinho, você vai parafraseando o que a pessoa diz, você está me dizendo, o sistema é esse que nem você falou, você repete quase aquilo que a pessoa falou com outras palavras, é bem isso que a gente aprende. Mas tem momentos que aquilo impacta, né, você, porque você tem... O que eu tive que fazer? Aí eu parei, a gente faz a reflexão, caramba, eu atendi de acordo com os preceitos do trabalho, né? O que eu fiz para conseguir ter empatia? Eu tive que buscar informações sobre o pedófilo que eu não tinha. Eu sabia mais ou menos. Aí, quando eu li um artigo falando de um pedófilo, ele contando que a melhor coisa na vida dele foi ser preso, porque ele nunca teve um atendimento antes, porque ele não poderia contar para ninguém. Se ele contasse, ele seria preso, e que na cadeia foi o único lugar que ele conseguiu ser tratado e ouvido. Aí foi onde eu consegui ter empatia. Eu falei, poxa, mas a empatia não precisa você concordar com a pessoa, isso tem que fazer essa separação. Eu não concordo com o que ele fez, eu acho horrível. Mas eu posso. Aí eu tive que fazer essa separação. Da outra vez que eu ouvi, eu já não foquei no que ele estava fazendo. Mas ele, como ser humano, que não tem ninguém para falar, e a sociedade, ele faz algo que é ilícito, marginalizar ele, né? Que é marginalizável, sim, ele não tem como buscar uma ajuda, porque se ele buscar, ele vai ser preso. Então, e aí você consegue empatizar e ouvir, mas você não significa que você concorde e acha que o que ele faz bom, não. Então é muito difícil, é um trabalho interno muito grande, né? Que a gente muito. tem que fazer. Nesse caso, ainda mais, né? Nesse caso, ainda mais. Não tem como negar. E é isso mesmo, quando a gente olha para as pessoas, né? Isso foi legal que você falou, Maria Priscila, o que a gente faz? Eu vou dar um exemplo mais light, né? Bem mais light que esse. Mas, por exemplo, eu peço para alguém me ajudar no trabalho. Essa pessoa falou que não, porque ela está sobrecarregada. Aí eu peço de novo.
né, em outro dia. Essa pessoa fala, ai, não posso de novo. Eu falo, puta, que pessoa folgada, custa ela parar, porque eu paro sempre para ajudar ela, ela não consegue parar nenhuma vez. Isso acontece, né? E aí, o que a gente faz? Quando a gente entra na reunião com a pessoa, você não tá entrando com a pessoa. Você está entrando com a pessoa folgada, com a pessoa preguiçosa, que não te ajudou. Então, é um exemplo mais soft, né, em relação a isso, porque a gente tá entrando com nossos julgamentos, né? E aí, quando a gente está preocupado com o que a pessoa é, mas não com a necessidade dela, a gente vai ter esse comportamento, que é ausência de empatia e só julgamento. Sim. Né? Olê, queria Oi? tirar uma dúvida e expor uma situação para mim como é colocar a CNV em prática. Assim, para mim eu preciso primeiro de um tempo, não sei até onde esse tempo é válido, ou se tem que ser algo instantâneo, ou enfim, para eu tentar internalizar às vezes uma situação, porque eu acho que é necessário você se colocar no lugar do outro, né, como a Maria Aparecida às vezes colocou, entender do contexto, para poder expor o que acontece, para a partir daí colocar a CNV em prática e não entrar para o embate, né? Então, acho que duas questões para mim são importantes. Às vezes o tempo, dependendo do contexto, ele é um pouco maior, e segundo, essa situação de tentar internalizar e se colocar no lugar do outro. Acho que a CNV tem muito a ver com isso, não é? Tem sim. Na verdade, é isso, né? E essa questão do tempo, você pode levar o tempo que necessário. A grande, que nem eu dei o exemplo, né? Então, imaginem, gente, vocês viram agora uma treta de casal acontecendo, porque eu sou a pessoa que quer resolver as coisas urgentes e ele é a pessoa que quer dar um tempo, porque ele tem que internalizar. Você tá vendo? As pessoas que opostos é que se juntam. Esse é um grande exemplo, né? E ele realmente precisa de espaço. E aí, eu acho que eu tenho que respeitar esse espaço, porque se eu for brigar, se eu for lá propor uma conversa no momento que ele não quer, a gente vai brigar de novo, né? Então, só que o que é necessário? Se ele tá falando com uma pessoa que precisa de urgência, eu tenho a necessidade de urgência e ele tem a necessidade de espaço, ele precisa verbalizar isso para mim. Então, ele precisa dizer, né, uma sugestão. Letícia, eu ainda estou digerindo tudo o que está acontecendo, ainda estou frustrado e preciso de mais tempo. Nós vamos conversar, nós vamos resolver, mas eu preciso de mais tempo. Você pode me respeitar? Você pode me dar esse tempo? É diferente do que só tomar o tempo ali com o cara fechado, né, e ficar um climão, que é o que, na verdade, muita gente faz, né? E acaba sendo mais comum. É isso? Eu acho que para nós é um exemplo muito prático, realmente. Então, só deu certo. Sim, mas é claro que nas relações pessoais, né, os embates, acho que na maioria das vezes acaba acontecendo com alguém que você tem uma proximidade, né? Falando isso no meu trabalho, principalmente em relação a negociações, a gente tem por padrão lá na imobiliária, por exemplo, sentar ali 2, 3 corretores que normalmente são envolvidos e a partir disso tentar entender o contexto de uma venda, por exemplo, né, falando isso num outro contexto, acho que pode ser que isso até ajude para alguém que busque aí mais uma condição profissional e a partir disso procurar soluções ou formas de colocar uma proposta quando ela acontece, uma negociação quando ela surge, a partir dessa situação realmente de ver como colocar de uma maneira mais empática, de uma maneira mais saudável, né? E às vezes uma necessidade de uma venda vem de uma condição ruim. E aí a partir disso essa troca, né, que acontece ali, como eu falei, em 2, 3 pessoas, até mais, para a gente poder abordar de uma maneira assertiva e empática, né? Sim. Porque aquela pessoa que está buscando o negócio tem uma necessidade, quem está vendendo também, né? Sim, E às vezes exato. são necessidades veladas de formas diferentes ou necessidades distintas. Sim, e muitas vezes não atende, assim, a proposta que um faz, não está totalmente contrário ao que o outro quer, ou é uma proposta muito baixa, então essa forma empática, né, ou colocar o CNV de uma maneira diferente, talvez, do que uma relação pessoal,
para mim, às vezes é muito importante para poder ter Uhum. essa empatia e essa assertividade nas negociações, como eu falei, às vezes não só pessoais como nós, por exemplo, né, ou como nossa família, mas uma condição profissional para mim tem sido bem, bem importante também. Legal. Bom, gente, foi muito legal essa interação. Quer complementar alguma coisa? Quero. Não, para mim tá Não? bom. Pra mim tá Eduardo, bom. legal. Uhum. Não, eu quero, assim, você estava dando exemplo aí, né, da diferença de postura ou personalidade, né, de você e do Júnior, né, mas, assim, você trazer isso, não que seja mais fácil, né, mas, assim, entre duas pessoas, né, o diálogo é mais direto, né, mas para o ambiente corporativo, às vezes envolve mais pessoas, é mais complicado essa questão do tempo de cada um, né, porque, assim, exige um imediatismo muito... A velocidade do ambiente corporativo e profissional. Eduardo, você deu um exemplo ótimo e eu acho assim, vou colocar um exemplo que é muito legal. Por exemplo, né? Você está lá na empresa e precisa que seus colaboradores façam um relatório importantíssimo para amanhã, 8 da manhã, e eles vão ter que fazer hora extra. E aí, essas pessoas não querem, estão revoltadas, porque eles estão sobrecarregados ou têm compromissos, enfim. E aí, a CNV ela também se aplica, sabe? Porque o que você vai fazer? Você vai colocar a necessidade da empresa, você está ali representando a empresa, colocando a necessidade, e só exatamente do mesmo jeito, tipo assim, olha, gente, eu preciso que vocês. Eu entendo a sobrecarga de vocês, eu entendo que vocês estão sobrecarregados, de fato. Eu posso ficar até aqui para ajudar vocês se necessário, mas a gente precisa entregar isso às 8 da manhã. Com quem eu posso contar? Né? E é esse o ponto. Assim, é complexo, porque as pessoas podem te responder só por educação, ou com medo de perder o emprego, ou elas podem responder genuinamente, ou por falta de conhecimento da CNV, ou porque elas estão com uma necessidade de ir embora, porque a grande verdade é que elas não querem ficar ali fazendo hora extra. Mas tem pessoas que genuinamente, né, quando você traz, né, de coração aberto, tem pessoas que vão querer ficar com você ali genuinamente. Então, pensa só em você reunir a sua equipe, olha a diferença, né? Fala assim, gente, a empresa pediu para a gente fechar esse relatório de vendas para amanhã às 8. Eu sei que vocês têm os seus compromissos, que a gente está com uma grande carga de trabalho. Também estou me sentindo sobrecarregado e fico até preocupado com vocês em relação ao que está acontecendo. Mas alguém, né, com quem eu, sei lá, se vocês gostariam de ficar, e aí a pessoa pode falar, não quero ficar, né? E aí ela está arcando com uma consequência, né? Que não é uma demissão, pelo amor de Deus, senão isso é uma ameaça. Mas assim, ela sabe, você sabe com quem você vai poder contar ali na sua equipe. Sim. Esse é o Eu compreendi. E isso é possível. O grande problema das empresas é que as pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo do chefe, porque acham que o chefe vai receber mal. Elas têm medo de se abrir. O chefe também não se abre. Então, acaba virando um ciclo de imposições. Você só tem que fazer porque você tem medo de trabalhar. Você tem medo de ser mandado embora. Se você não fizer, você não vai ter avaliação de desempenho positiva. Então, o trabalho ainda tem uma cultura de trabalhar na culpa e na vergonha muito forte, né? E aí o grande desafio do gestor é trabalhar dessa forma empática. E é curioso, porque dentro de uma mesma empresa com uma cultura parecida, você tem vários departamentos que conseguem gerir de diferentes formas. Quando um gestor trabalha de forma empática, ele consegue outros resultados, diferente daquele que impõe. Também consegue resultados, pode conseguir resultado em números, mas em pessoas eu tenho minhas dúvidas. Fica claro um pouquinho para você? Sim, fica assim. Você é gestor, né, de vendas, é isso? Gerente de vendas, né? Então, assim, essa questão da comunicação é algo que você pode até levar para os seus colaboradores
né, ensinando eles a praticar e tentando se colocar abertamente para eles, porque às vezes eles ficam com medo e não se sentem abertos, né, ficam com medo de levar aí as suas angústias. Porque é verdade, gente, que a gente consegue falar tudo, né? Mas tudo depende do tom que a gente leva. Isso é uma. A gente pode usar a CNV do jeitinho que ela é, mas com um tom bravo que vai tudo por água abaixo. Porque não está sendo genuíno, né? Não está sendo do nosso coração. Eu acho que a Adriana colocou alguma coisa aqui. Vou ler aqui. Hoje fui culpada numa história muito clássica dessas de culpar o outro. Meu esposo perdeu a hora de acordar e eu já tinha despertado há algum tempo e saído do quarto. Ele estava na parte de baixo da casa e acabei ligando para ele perguntando se ele tinha perdido a hora. Ele levantou chateado por ter perdido a hora e me culpou de não ter acordado ele antes. Eu posso ver meu pai fazendo isso com a minha mãe, ó. E me culpou porque na cabeça dele eu sabia que ele estava dormindo, mas na verdade eu não sabia, porque estava meditando, não tinha como saber. Olha só, né? Clássico mesmo, clássico. E assim, né? Acaba que é até engraçado, porque todo mundo divide essas histórias, né? Que são comuns para todos. E essa é a parte que deixa a comunicação não violenta interessante. Gente, vou finalizar aqui, vou colocar a apresentação de novo, tá? É rapidinho, estamos rumando ao fim, prometo. Então, agora vocês vão conhecer a minha apresentação inteira, né? Porque eu pulei uma parte dela para vocês. Só a carinha dela, para o final. Vamos lá. Foi, né? Bom, gente, para finalizar, o que eu queria conversar com vocês é que todos esses 4 passos também vale para vocês, né? É importante que a gente se olhe, se cuide, que a gente valide os nossos sentimentos sem deixar eles de lado, né? E também que nós conheçamos as nossas próprias necessidades. Quando a gente fornece para nós um relacionamento, né? Quando a gente cultiva um relacionamento conosco que é positivo, a gente consegue transbordar para os outros também, né? Então, a gente acabou conversando nesse bate-papo sobre que a ideia é nos concentrar sempre no que a gente tem de necessidade ou que os outros têm de necessidade, e nunca com os julgamentos que a gente faz, né? Daquela pessoa, que eu ia fazer esse término com vocês, mas a gente acabou até conversando sobre isso. E essas mudanças, elas acabam vindo, né, de uma forma genuína, porque a gente compreende que, se não por mim ou pelo outro, ou, né, por nós, de uma forma geral, como grupo, que isso vai ser importante. Então, quando a gente sai do paradigma da culpa e da vergonha, a gente consegue se dedicar de forma genuína. Isso é muito importante. No livro do Marshall tem uma frase que diz assim: entre o certo e o errado tem um campo, e eu quero me encontrar com você lá. Então, quando eu falo isso, eu até imagino esse campo aqui da foto do meio, que é um lugar de paz, sabe? Que é um lugar que a gente pode se comunicar abertamente, colocando as nossas vulnerabilidades, olhando para a necessidade do outro e a nossa, e que a gente possa ser respeitado. Né? O conflito, gente, ele vai existir. A CNV não está aqui para a gente nunca mais conflitar. A CNV está aqui para a gente conflitar de uma forma assertiva, né? Isso é que é importante. Eu estou deixando para vocês aqui, ó, o meu contato, tanto o meu Instagram quanto o meu telefone. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, ou indicar para alguém, estou à disposição, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu voltar aí para vocês. Certo, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida ou que quer falar alguma coisa? Lê, eu acho que uma pessoa escreveu aí alguma dúvida, se você puder ver. Meu filho está dormindo, então não consigo falar. Eu li o livro e fiquei curiosa em saber se tem algum curso. A aula foi ótima, mas acho bem complexa a comunicação não violenta, ainda mais como no meu caso, que é ir ao lado oposto da referência que tive.
Karina, quando você diz ir ao lado oposto da referência que você teve, só para esclarecer que não ficou muito claro para mim o que você quer dizer com isso. Mas sim, tem um curso específico da comunicação não violenta que eu indicaria para vocês, que é da Carolina Nalon. Depois eu posso passar o Instagram dela. Ela é uma ótima referência, ela tem um curso chamado Comunicação Autêntica, é assim, um curso de muitos módulos e é bem específico. Ela é muito fera mesmo na comunicação não violenta. Se vocês querem se aprofundar, ela é uma grande referência. Pode falar, Maria, só não estou ouvindo você. Eu vou te ver. Não, aí na hora que você colocou o slide, né, tem uma coisa assim que bateu muito, como você disse mesmo, do engolidor de sapo, né, que é a escravidão emocional. Uhum. Né, que eu tenho muito isso, de me culpar, né, achar que... E às vezes, quando eu fico ansiosa, assim, eu confundo muito, nossa, eu sempre acho que eu sou culpada pelo sentimento do outro. Uhum. E, ao mesmo tempo, com isso eu fico com medo de não receber o reconhecimento, de falar e magoar, enfim, vem um monte de neuro, eu estou trabalhando na terapia isso. Excelente que você está em ótimas mãos com a Mariana, né? Só que a única coisa mas eu achei interessante que eu tinha lido, mas eu não estava me lembrando dessa coisa da escravidão. Nossa, bateu muito com isso, né? Porque ou a gente vai para o 8 ou para o 80, né? Ou a gente não fala nada, ou quando fala, estoura e já mete os pés pelas mãos e não é isso. Então, essa minha dificuldade do equilíbrio, acho que é por causa dessa escravidão emocional. Aí, a outra parte é que eu não entendi do slide, que eu não peguei, você falou... porque essa escravidão também tem o fato de você ser controlador, né? Você querer muitas coisas... O que seria a outra parte? É ranzinza? Eu perdi. Ranzinza e depois a liberdade emocional. O ranzinza, Maria, é aquela questão quando a gente vai começar a tomar consciência que a gente não é responsável pelo sentimento do outro, a gente começa a ficar um pouco bravo, um pouco irritado, porque a pessoa está se comunicando com a gente, né? A gente fala, putz, mas isso não é minha culpa. Igual ao caso que a Adriana contou pra gente. Porra, mas não é minha culpa, entendeu? O que ele tá bravo comigo? E aí eu começo a ficar um pouquinho bravo, até eu realmente me libertar e não sentir culpa nenhuma. Então é um processo da escravidão, porque quando você começa, tipo como você aprende uma coisa, você quer colocar muito limite, aí você fica muito rígido também, né? Isso, aí a gente vai conhecendo, aprendendo, até a gente se libertar de fato. Tá. Então tem esperança. Com certeza. Ainda mais, né, Maria, isso que você traz é uma coisa muito importante. E o que a Karina disse aqui também. Então, por exemplo, você conhecendo a CNV, você vai parar de engolir sapo? É rápido assim? Não é. Porque dentro disso está enraizado crenças que são da sua criança ferida, que são crenças da sua história. E isso não é fácil de resolver. Eu mesma, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela pode ler a CNV de cabo a rabo, mas ela não consegue nem chamar ninguém para um diálogo, porque ela tem dor de barriga de começar a conversar. Então ela pode até saber, mas não vai adiantar, porque ela não consegue nem pôr em prática, porque ela tem que fazer um processo terapêutico aí muito grandioso para ela conseguir falar. Né? Então, assim, a gente precisa considerar essas subjetividades também, não dá para abrir mão delas, tá? Com certeza, se fosse uma técnica, era simples, né? O mundo estava curado, né? Era só aí estava fácil, estava todo mundo, né, se comunicando bem, a gente não estaria aqui conversando, então... É fácil, né, entre aspas, se não fosse nossas problemáticas internas. Primeiro, para começar, que a gente não foi educado para falar de sentimentos, a gente foi educado para pensar. Nossa educação é para pensar, resolver problemas, ser bem-sucedido. Nós não tivemos uma base, né, emocional, nem repertório emocional a gente tem muito no início, né? Exatamente. Então, a gente mal cresceu para ser a gente, né, Maria? A gente mal cresceu para ser a gente. Não é? Mas hoje tem muita informação, né? Dá para ir buscando, mas vai ser um processo, né? De idas e vindas, né?
É um processo, até a gente descobrir uma maneira autêntica, que é o nome do curso da Carol Nalon, e eu acho muito coerente mesmo, da gente conseguir se expressar da forma que a gente é, né? Eduardo, quer falar alguma coisa? Sim, o próprio processo de aprendizado nosso educacional, né, a gente é induzido a um dualismo, né, o certo, o errado, o bom, o ruim, o bem e o mal, né, e é difícil você escolher um caminho do meio próprio, né? Sim. Isso. Ainda mais hoje em dia com a internet, que o mundo virou eu amo e eu odeio, né? Isso tá piorando um pouquinho as coisas, mas que a gente tem aí bom senso para achar o meio desse caminho, né? Sim. E aí fica pós-verdade, né? Agora falam que é a era da pós-verdade, porque todo mundo fala verdades, e a gente não tem verdade mais de nada, né? A gente está numa crise de confiança também, né? A sua verdade é diferente da minha. Você vê agora, por exemplo, desse negócio da polêmica do remédio, do ivermectina, precoce, aí fica fala isso, fala outro, a gente não sabe. E tem a ciência também, até a ciência está sendo questionada, então nós estamos com essa globalização totalmente perdidos, os valores estão mudando, enfim, é um período de muita transformação do mundo também, né? Não só com certeza da gente como pessoa. Eu queria só fazer um comentário ao que a Aparecida falou, que é realmente o que eu acho, a gente não aprende, né, a trabalhar os nossos sentimentos, né? Agora, eu queria só somar um pouco ao que ela falou, e ela fala como mulher, eu falo como mulher. Agora, imagine os homens, né, que sempre foram, né, educados dentro de uma cultura nossa, né, não sei se só nossa, não tenho, nunca vivi fora do Brasil, né, então não sei dizer, mas eu acho que não deve ser muito tão diferente, que aí é que não tem mesmo, né, essa proximidade com os sentimentos, né? E aí, eu só para fechar, tudo isso me lembra um pouco um pedaço, um tema da filosofia que trata da empatia. E são alguns autores, né? Um deles é uma mulher, uma religiosa, muito, muito bonito o que ela fala, o que ela escreve, mas eu queria só colocar que, dentro da filosofia, a empatia é um compartilhamento das nossas humanidades. É vontade de entender, ouvir, escutar o outro, né? É muito bonito, Mas não adianta, a gente vive no mundo real, né? É interessante. É uma prática, né, Leila? É uma prática. Quem é a autora, Leila? Oi? A autora? Peraí, é uma que ela foi... referência. Ela morreu, ela era judia, morreu com a Segunda Guerra. Nossa Senhora. Agora foi. Eu lembrei e já esqueci. Edith Stein. Edith Stein. Mas é uma religiosa, tá? Só colocando aqui. Mas não temos só religiosos que falam. Ela fala ela é a que mais me chama a atenção, porque é o que eu mais tenho lido em função dos meus alunos. Mas temos também um cara recente, vivo ainda, que fala sobre alteridade, sobre o reconhecimento do outro, que não deixa de ser um pouco disso, né? E uma das questões que ele adota é a questão do amor, né? Difícil. Letícia, tenho que aprender muito, viu? Pode colocar todos os cursos seus aí, porque estou dentro. Todos nós, né, Leila, precisamos aprender muito. É um desafio diário, é uma prática, mas só de conhecer, né? Como eu falei, quando eu conheci, eu continuava brigando, mas aí depois, meu pós-briga era legal. Eu consegui usar técnicas de CNV. Então, assim, cada um vai encontrando a sua maneira, né? Estar aqui, buscar o autoconhecimento, já é algo que nos traz para a consciência e vai melhorando o nosso dia a dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi? Quem é o último autor? O último autor é um autor, Axel Honneth. Ele fala sobre
esqueci o nome do livro, Teoria do Reconhecimento, esqueci o nome do livro, mas tem a ver com a ideia de reconhecimento, Axel com X, Axel e Honneth, é H-O-N-N-E-T, Axel Honneth. Se não me engano, é um alemão. Beleza, obrigado. Legal. Gente, foi um prazer para mim estar aqui com vocês essa noite, foi muito gostoso. Eu agradeço a interação. O Eduardo vai dormir relaxado aí, que estava tomando vinho, né, Eduardo? Tava. É que na semana passada eu estava fazendo um curso sobre vinho brasileiro, né? Eu fiz 5 semanas, né? E daí como eu estava tomando vinho durante a semana, eu vou continuar. Uniu o último agradável. Deu vontade na gente, viu, Eduardo? Gente, muito bom, obrigada, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham tido bons momentos também. Obrigada também. Obrigada mesmo. Prazer em conhecê-los. Obrigada, gratidão. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom, Adriana, que bom. Leia o livro que tu vai amar, viu? Você começou já, vai adorar. Vai ser ótimo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Não sei como é que eu saio.